Fala pessoal do AgroConnection, estamos mais uma vez aqui do Cinturão do Milho, trazendo informações sobre milho e soja, sobre lavoura, diretamente aí para o Brasil. Eu me chamo Marina. Eu sou o Marcos. E essa semana a gente tem um vídeo aí recheado de informações, muita coisa bacana aí para mostrar para vocês. E antes de começar esse vídeo eu gostaria de dar dois recados importantes aí para vocês. O primeiro deles é que o AgroConnection está em parceria com a plataforma Mais Soja. Essa é uma plataforma interessantíssima aí com assuntos relevantes voltados para o agro. O pessoal lá também tem algumas mentorias, cursos, até mesmo cursos de pós-graduação. Então, se você é do meio, se você gosta dessa área e tem interesse em saber mais sobre, acesse o maissoja.com.br e dá uma olhada lá porque está com muita informação interessante para quem é da área. O segundo recado seria para chamar vocês para se inscrever no canal. Se vocês têm alguma dúvida quando a gente fala aqui, das informações que a gente traz, façam aí os seus comentários e a gente vai tentar responder na medida do possível. Também pedir para vocês deixarem o like se vocês gostarem desse vídeo. E sem mais delongas, Luiz, solta a vinheta e bora pro vídeo. Bom, estamos de volta para falar então sobre condições e progresso das lavouras aqui nos Estados Unidos. A gente está aqui com o relatório do USDA que foi lançado no dia 29 de julho, na última segunda-feira. E vou começar falando um pouco sobre o milho então. O que a gente vê é que 78% das áreas de milho se encontram agora em período reprodutivo, R1, e do total dessas áreas, 25% se encontram em estágio grão pastoso. E quanto às condições dessas lavouras de milho, 63% se encontram em um estado excelente ou muito bom, 25% se encontram num estado normal e de 9% a 3% elas estão ruins ou muito ruins. Falando agora sobre a soja, 80% das áreas totais de soja para o país se encontram em florescimento e desses 80%, 47% já se encontram na formação de vagens. Quanto às condições para a soja aqui nos Estados Unidos, das lavouras, 63% também se encontram, 63% se encontram em condições boas ou excelentes, 28% em condições normais e 9% se encontram em condições ruins ou muito ruins. Vamos falar um pouco sobre clima agora. Eu vou pedir para o Luiz colocar aqui o mapa da seca. Esse mapa foi atualizado pela última vez no dia 21 de julho, então na semana passada. O que a gente pode ver ali essas áreas brancas, elas indicam áreas em que a gente não tem condições de seca nenhuma, e aí conforme as cores vão avançando de amarelo para laranja para vermelho, a gente vai vendo condições mais extremas de seca. E fazendo um apanhado geral assim no mapa, a gente consegue ver que o estado do Nebraska, que a gente já vem falando aqui nos outros vídeos do AgroConnection, ele se encontra aí em algumas condições severas de seca, A gente pode ver que tem essas letras SL, que significam que a seca nesse estado ela pode ter condições a curto e a longo prazo. E até mesmo na semana passada, a nossa repórter do Nebraska falou que a gente teve alguns casos de incêndio no Nebraska. Isso se deve principalmente a essas condições perfeitas de alta temperatura e também umidade relativa muito baixa, que o estado está tendo. A gente vai colocar um vídeo aqui do nosso colega que está no Nebraska e que mandou esse vídeo para a gente, de algumas áreas incendiadas ali na parte oeste do estado do Nebraska.
Além disso, a gente vê uma área ali mais ao sul dos Estados Unidos, mais precisamente na região do Arkansas, né, que vem sofrendo um pouco com a seca. Mas fora essas condições, a gente vê que os principais estados produtores, né, Illinois, Iowa, Indiana, enfim, são estados que não estão sofrendo com a seca até então. E vou pedir então para o Luiz colocar o mapa da chuva agora, né, que contrasta muito bem com esse mapa da seca que a gente acabou de ver. Esse mapa que a gente está mostrando agora é da chuva dos últimos 7 dias. A gente pode ver que choveu bem ali no Nebraska, nessa área que realmente estava precisando, né? E a gente pode ver também que nos próximos 7 dias também esse comportamento vai continuar se repetindo, né? Esse mapa mostra a precipitação para a próxima semana e a gente vê que regiões ali como o Nebraska, a Dakota do Sul, Iowa, até a região um pouco de Illinois, vai receber grandes volumes de chuva, podendo chegar aí até 50, 70 milímetros. Bom, sobre informações de condições e progresso de lavoura e também de clima seriam essas. Agora a gente vai lá com o Marcos dar uma olhada na soja, ver algumas informações sobre essa cultura que importa bastante para o Brasil, a gente sabe. E também, depois disso, vai dar um giro aí pelos outros estados aqui do cinturão do milho e da soja, para ver como é que estão as condições das lavouras por lá. É isso aí, Marina, e como vocês conseguem observar, a soja está bonita aqui em Illinois. Como a Marina falou, né, a seca não está sendo um problema aqui para Illinois e também para os outros estados que estão próximos aqui de Illinois, que são os principais produtores de soja junto com Illinois, que é Iowa e Indiana. E, em fato, né, o problema aqui nesses 3 estados tem sido o excesso de chuva, né, principalmente no começo da safra. E quando a gente acaba viajando então pelo estado, a gente consegue ver que esse excesso de chuva prejudicou o stand de soja, principalmente nessas áreas de baixa drenagem, né, que aqui em Illinois, né, o solo tem essa característica. Se não tem um sistema de drenagem, essa drenagem de água acaba prejudicando o stand quando chove muito. E um outro exemplo, né, um caso mais específico de um produtor que a gente atende aqui no laboratório, que a gente tem um projeto com a safrinha, né, onde que a gente vem com trigo e depois soja. Mas sendo mais específico, né, que ele mora numa região do solo onde tem uma baixa drenagem, muito baixa mesmo, que a gente acabou colhendo trigo, né, final de junho ali, e ele acabou esperando 3 semanas para tentar plantar soja e não conseguiu, porque estava chovendo todo dia praticamente, e quando dava um tempo, né, um tempo firme, o solo não drenava, né, acabava então acumulando água e ele não conseguia entrar no campo. Então nessa primeira semana de julho aí que passou, ele acabou então desistindo de plantar soja e não vai plantar esse ano. Mas isso é um caso mais específico, só para mostrar como é que tem sido as questões de chuva aqui no estado. Outra informação bem relevante é que essas chuvas também acabaram afetando a aplicação de herbicida, né, que foram aplicados mais tardiamente, né? Então, quando a gente vai para o campo, a gente consegue observar bastante caruru quando a gente compara com o ano passado, né? Tem mais amarantos no campo nesse ano do que em outro ano. E além disso, também tem um problema com a pressão de doenças, né? Isso é um pouco um tópico sensível aqui nos Estados Unidos, comparado com o Brasil, que a gente sabe, né, como é muito úmido e quente aí, se tem muitas aplicações. Mas aqui raramente tem mais do que uma aplicação na soja e no milho. E geralmente na soja, né, muitas vezes alguns produtores nem aplicam fungicida. A soja aqui no estado de Illinois, por exemplo, é tratada como uma cultura de rotação. É uma cultura que gera dinheiro para o produtor, mas ele muitas vezes não vê a soja como uma fonte de dinheiro, mas uma cultura para rotação com milho. Ele acaba obtendo dinheiro com as duas culturas, mas ela não é enxergada como a primeira cultura aqui no estado. Então, por esse excesso de chuva, a gente acaba tendo essa pressão de doenças, né? Conversando com os professores aqui que trabalham com fitopatologia, a gente consegue ver que as doenças estão aparecendo mais cedo aqui no estado, porém ainda muito inicial, né? Tem que ficar de olho para ver se essa pressão mesmo vai
resultar em redução na produtividade da soja e do milho. No milho, né, como uma cultura principal, a gente acaba observando a aplicação de fungicida. E outros fatores que os produtores têm em mente para aplicar depende muito do ano, né? Depende muito do clima, se tem essa pressão ou não, depende do preço das commodities, né? O preço do fertilizante, o preço da soja e do milho. Mas chega de falar e vamos dar uma olhada na soja aí, que tá bonita. Por mais que eu fale que seja bonita, vocês conseguem ver que tem alguns danos foliares aqui, e pelo que eu estava observando, é causado pelo besouro japonês. A gente conseguiu ver alguns aqui ao redor do campo, mas de maneira geral tá bonita e esses danos não é ainda no nível de controle, então não necessita aplicação de inseticida. E quando a gente olha aqui no bacheiro, né, essa soja aqui com espaçamento de 15 inches, né, por mais que seja bonita, a gente consegue ver uma distribuição não tão boa aqui de sementes, né? E a soja está começando a colocar as vagens já, canivete, né? Mas vem muito bonita, né? A gente consegue ver a sanidade no bacheiro, sem mancha, nenhuma mancha nas folhas, e está vindo bonita, né? O solo úmido também, né? Como a gente vem falando, a soja está vindo bonita. E seria isso para essa semana aqui de Illinois. E agora vamos dar essa volta aí pelo Midwest para ver como é que tá as condições nos outros estados. Fala, meus amigos aqui do canal AgroConnection, tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui trazendo atualizações das principais culturas no estado do Kansas. Hoje vou estar falando um pouco do milho, da soja, também como foi um pouco essa última semana o nosso clima e qual que é a tendência de clima para a próxima semana. Então, começando pelo milho. Segundo o relatório da USDA, 70% já está em estágio R1. Isso é um avanço de 9% em relação ao que tínhamos nessa mesma época no último ano. E segundo o mesmo relatório, praticamente 30% está entre estágio R2 e R4. Então, dificilmente a gente vai ter alguma lavoura que ainda não se encontra em estágio reprodutivo. Em relação à qualidade desse milho, 60% dele está sendo classificado como muito bom. Então, a tendência é que esse ano tenhamos uma safra muito boa, apesar das intempéries sofridas lá no começo do ciclo, em relação à chuva, em relação a replantio. E isso a gente também observa no campo, o stand está muito bom, o vigor desse milho está muito bom, a sanidade também é algo que está muito bem. Por mais que tenha sido reportado ferrugem nessas últimas semanas, a tendência é que essa ferrugem não chegue a afetar esse milho, por ele já está muito avançado. Então, por mais que tenha sido reportado ferrugem, ela tende a se espalhar rapidamente, a tendência é que não chegue a afetar o milho, principalmente aqui para leste. Ela pode acabar afetando um pouco mais a oeste, quando foi plantado um pouco mais tardio, mas não em região mais aqui a leste, mais próximo a Missouri. Em relação à soja aqui do estado, ela acompanha o milho em relação tanto à qualidade quanto a estágio. Praticamente toda a soja aqui também já está em estágio reprodutivo, entre R1 e R3, é o que a gente tem observado. Em relação à qualidade, também segue a mesmo 60% observado. A qualidade da soja tende a ser muito boa nessa safra, visto que também sofreu todos aqueles problemas com chuva no começo. Em relação à sanidade, também é algo fantástico. A gente não tem observado nem doenças de solo que afetaram, nem doença foliar. E em relação às culturas é isso, passando um pouco de como foi o clima nessa última semana. Tivemos temperaturas muito elevadas, tanto aqui quanto mais a oeste a gente teve temperatura próxima a 40 graus Celsius, alguns lugares até passaram os 40. E a tendência para a próxima semana é que volta a atingir esses picos, até porque ela reduziu um pouco a temperatura hoje, vai reduzir um pouco amanhã também por causa da chuva que ocorreu nesses últimos 3 dias, mas a tendência é que até a sexta-feira que vem ela volte a atingir esses picos máximos de temperatura. Em relação à chuva, a gente observou nesses últimos 7 dias aqui chuva em praticamente todo o estado, logicamente mais a leste, como sempre a gente observou mais chuva, aqui no condado de Riley, que é onde a gente fica, até 70 milímetros a gente conseguiu ver. Conforme vai indo mais em direção ao Colorado, mais oeste, a chuva foi reduzindo, mas dificilmente o condado que a gente não teve no mínimo uma chuva nesses últimos 7 dias. A tendência é que para a próxima semana freie um pouco essa chuva e seja um pouco do clima mais limpo. Pessoal,
Essa foi uma atualização rápida aqui para o estado do Kansas, espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, não esqueçam de seguir, se inscrever e compartilhar o vídeo. E vamos agora com atualizações para o estado do Nebraska. So hello everyone, today we are here with a very special guest, Dr. Seth Nave. So Dr. Seth is the soybean agronomist and stationist at the University of Minnesota. So thank you very much, Seth, for being here with us today. So My pleasure. So I have two questions for you, Seth. My first question is that you were early in Brazil this year, right? So could you share your perspective on the main difference between Brazilian and U.S. soybean production? Sure. That's a really good question. It's one that I get from farmers a lot. I think we could spend, an hour talking about this. But broadly, I see it as kind of a question about yield potential and then managing pests. I think we have this tremendous yield potential in the center of Brazil and in Mato Grosso because of good soils, but then really the temperature as well as the reoccurring rainfall that occurs. So we can get this kind of condition that we see in the Minnesota or the U.S. in irrigated situations, but with a better soil structure. All of our soybeans in the U.S. that are irrigated are all in sandy soils that have deficiencies in terms of not only water holding capacity, but mineral nutrition as well. And in the area that I was especially, we just have this tremendous deep soils that can be amended with fertilizers, but then with reoccurring rainfall, good drainage, internal drainage in the soil, produces plus all of the available heat units accumulated in that crop, we just have a huge potential for total overall yields. There really isn't an area in the U.S. that could be comparable. We don't have anything. We can't say Mississippi or Louisiana or Arkansas, even those that are a little bit more subtropical. They certainly don't have the soil structure, but they also have challenges with excessive heat and then hurricane level rainfall events. A lot of issues that they deal with. Then I would also say that the number of pests that the Brazilians deal with are huge. Fortunately, I think most of the pests to this point that are affecting those farmers in Mato Grosso, we have chemical and genetic traits to deal with those. So we're still in this phase where the farmers can still battle these things very diligently with many sprays, but they're able to handle those. We haven't gotten to the point yet where we have complete resistance failures in the weeds or the nematode or insect species to be able that they'll fail on them, but the biology of the system probably benefits them. So that's what I see a lot of the benefit. The long season allows the Brazilian producers to grow the safrinha crops and get both crops in 1 year. And that's another huge advantage with land and being able to intensify the land uses to be able to get two crops. Even if that corn crop is kind of a second crop, they can still get two full crops off of that land. Thank you. This is a very nice perspective, Seth. So my second question is, could you give us a big picture how the growing season has been so far here in Minnesota for soybeans? Yes, so I've been here in Minnesota more than 25 years, and this is by far the best year we've seen across the state. We're now in the very end of July and early August, so it's beginning to get quite dry, but as long as we get rainfall now, we're going to have an exceptionally good crop. We have the most uniform corn and soybean crops. Both crops are very dark green, uniform. We have few areas that were drowned out early. We were low on rainfall, which actually benefits us at the beginning, but we didn't have enough stored water for the full season. So now we need reoccurring rains at a regular profile to be able to catch up. Extreme northwest Minnesota does not look as good. It's quite dry, so it'll take more rainfall to kind of catch up, but we have
At this point, we still have an extremely good-looking crop for both corn and soybeans. So for today was that. So thank you very much. I will see you next week. Bye. Maravilha, pessoal! Seriam essas as informações que a gente tinha para essa semana. Não esqueça de deixar teu comentário se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que a gente falar aqui. Deixar teu like se você gostou do vídeo e seguir a gente para se manter atualizado aí dos nossos próximos vídeos. Stay tuned e até a próxima!